Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108 Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp 8699-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Rádio Águia Web, você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 5 minutos. A partir de agora você ficará bem informado com o jornal Águia Web, com as principais notícias de Barras, do estado, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Fique agora com o destaque que nós iremos exibir aqui na sequência. Mas antes, como de costume, nós iremos colocar a previsão do tempo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região nordeste do país nesta quarta-feira indica chuvas isoladas. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para perigo potencial de chuvas intensas no oeste do Maranhão. A condição deve afetar os municípios de Imperatriz e Grajaú. Na Bahia, o tempo é de céu claro, com nuvens ao longo do dia em boa parte do estado. Mas amanhã é marcada por chuvas isoladas no litoral norte baiano, como na capital, Salvador. À tarde, a possibilidade de chuvas cobre todo o litoral e a região de Barreiras sofre com pancadas de chuvas. Durante a noite, seguem as chuvas isoladas e o interior baiano com poucas e muitas nuvens. Amanhã, nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, registra céu com muitas nuvens e encoberto. À tarde, chuvas atingem a costa pernambucana, alagoana e sergipana. De noite, as chuvas isoladas se concentram no litoral potiguar e da Paraíba, e nas capitais Recife, Maceió e Aracaju. Durante a noite, seguem as chuvas isoladas, que avançam para o interior dos estados de Sergipe e Rio Grande do Norte. Em quase todo o Maranhão e no sul do Piauí, como também na capital Teresina, o dia começa com a possibilidade de chuvas isoladas. Alerta para os municípios de São João do Caru e Santa Helena, em que a previsão é de pancadas de chuva, por vezes fortes. À tarde, as chuvas avançam em todo o Maranhão e no Piauí. De noite, as chuvas enfraquecem e voltam para o norte piauiense e quase todo o território maranhense. No Ceará, predomina o céu claro durante a manhã e a tarde, exceto no oeste do estado, que sofre com pancadas de chuvas. Anoitece com muitas nuvens em todo o estado e chuvas isoladas na costa. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus Celsius em Salvador, Aracaju e Maceió. Já a máxima pode chegar a 39 graus Celsius em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura. Você está ouvindo o jornal Águia Web. Só então vamos lá, gente. Para começar, auxílio emergencial pago indevidamente. 177 mil famílias devem devolver o valor de 478 milhões. Polícia Federal deflagra ação em todo o país contra abuso sexual de crianças. Pessoas com depressão e ansiedade têm mais risco de doenças cardíacas. Homem é encontrado morto dentro da casa da avó na Vila Esperança, em Barras.
Homem é preso por matar companheira no norte do estado. O mesmo teria se arrependido horas depois e se entregado na delegacia de Madeiro. Pessoal, foi mandado aqui para nós, em cima da hora, né, uma reclamação. Uma moradora lá do bairro Pedrinhas nos mandou aqui um vídeo. Nós iremos até colocar no finalzinho do programa. Com relação às queimadas, nesses últimos dias aqui a cidade de Barras tem registrado vários focos de incêndio, várias queimadas, incêndios até de grandes proporções que tem tirado a tranquilidade, tem causado prejuízo ambiental e também nas famílias que são atingidas desses incêndios que estão acontecendo aqui no nosso município. Mas sem delongas, vamos lá a notícia aqui de quem recebeu auxílio emergencial. Pessoal, auxílio emergencial, entendeu? Auxílio emergencial, ele foi criado na época do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Ele que criou esse auxílio emergencial e muitas pessoas receberam esse benefício de forma indevida. Pessoas que de certa forma não precisavam, mas que acabaram recebendo, pois agora a conta chegou. Essas pessoas vão ter que devolver esse valor, entendeu? Então tinha pessoas que recebiam. Eu lembro muito bem dessa época, porque a época da pandemia é uma época que ninguém vai esquecer jamais. Quem passou por isso jamais vai esquecer da pandemia. Tinha pessoas que recebiam o valor de R$600, recebiam 2, 3 parcelas, compravam um celular. Entende? Então a gente vê que a situação é um pouco complicada. Então essas pessoas elas terão que devolver esses valores que receberam de forma indevida, e o total desse valor é de 478 milhões de reais. As cobranças elas não afetam, né? É bom lembrar que essas cobranças elas não vai afetar quem recebe Bolsa Família, quem está no CadÚnico, quem recebeu valores inferiores a 1.800 ou tem renda familiar per capita de até 2 salários mínimos ou renda mensal. Essas pessoas elas não irão devolver. Mas a gente vai ouvir aqui uma reportagem aqui do governo federal e na sequência a gente vai comentar e dar alguns detalhes para você. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome tem notificado desde março deste ano as pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial pago durante a pandemia de Covid. Essas pessoas devem devolver os valores recebidos, que somam mais de 478 milhões e 800 mil reais. Segundo o MDS, 177.400 famílias têm valores a ressarcir à União. A coordenadora geral de Pagamento e Controle do MDS, Raquel Araújo, convida os notificados e aqueles que têm dúvidas sobre o ressarcimento do auxílio emergencial a acessarem o site Vejae, VEJAE. Para as pessoas que possuem pendência, né? Lá está explicando o motivo da irregularidade, qual foi o apontamento feito. Lá permite contraditória em ampla defesa, então a pessoa pode apresentar a sua defesa, apresentar o seu recurso, ou até mesmo fazer diretamente o pagamento, né? O pagamento é via Pix, cartão de crédito, boleto. Lembrando que pode ser parcelado em até 60 vezes, com a parcela mínima de R$50 e não incide cobranças de juros ou de multa. Estão fora do processo de ressarcimento os beneficiários do Bolsa Família inscritos no Cadastro Único, quem recebeu valores inferiores a R$1.800 e quem tem renda familiar per capita de até 2 salários mínimos ou renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. A devolução dos valores deve ser feita nos casos em que foram identificadas inconsistências, como vínculo de emprego formal, recebimento de benefício previdenciário e renda familiar superior ao limite legal. Raquel Araújo aponta que os notificados podem, se for o caso,
apontar possíveis fraudes. Também tem a questão da denúncia de fraude, que são as pessoas que não reconhecem o recebimento do auxílio, nunca recebeu esse valor, e ela também pode estar lá denunciando uma possível fraude que foi feita no seu nome. As notificações para quem deve ressarcir o pagamento indevido são enviadas por SMS, WhatsApp, e-mail e aplicativo Notifica. O não pagamento dentro do prazo pode resultar em inscrições na dívida ativa da União e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados, o CADIM, além da negativação em órgãos de proteção ao crédito. Importante ressaltar que o MDS não envia links nem boletos de cobrança por e-mail, SMS ou WhatsApp. A consulta deve ser feita exclusivamente pelo site oficial gov.br/MDS. Reportagem Érica Braz. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então, se você recebeu esses valores de forma indevida, você vai ser notificado, entendeu? É o governo que está fazendo isso, porque, gente, a gente sabe que o auxílio emergencial, pelo próprio nome já fala, ele foi criado, né, na emergência da pandemia, aquelas pessoas que não poderiam sair para trabalhar, porque a gente sabe que na pandemia fechou basicamente tudo, ficou somente os serviços essenciais. Então a economia, de certa forma, parou, e o governo deu esse auxílio para aquelas pessoas de renda baixa que não tinham condição de se manter, né? Mas infelizmente muitas pessoas receberam de forma indevida, pessoas que recebiam valores superiores a mais de 2 salários mínimos estavam recebendo, pessoas que eram casados, ainda tinham os filhos, recebia o marido, a esposa e os filhos, era 3, 4 auxílios por família. Então, gente, isso acabou causando um prejuízo financeiro, né, no caso da União. Então, o fato de 177 mil famílias terem recebido esse auxílio de forma indevida, isso também mostra as falhas na fiscalização, que deveria ser um controle mais rigoroso. Afinal, era dinheiro público, né? Era dinheiro público, por mais que o dinheiro é do povo, mas ele tinha que ser destinado de forma correta para aquelas pessoas que realmente precisavam ter recebido. Teve pessoas que na pandemia, a gente muito se ouviu isso, pessoas que às vezes estavam precisando e não conseguiu receber, já outros que não tinham precisão nenhuma, digamos assim, e acabou recebendo, né? A devolução de quase R$500 bilhão é um valor expressivo que pode gerar desconfiança, né, para a população com relação sobre os valores públicos, né? O governo, de certa forma, ele precisa agir com clareza, porque a gente sabe que nós estamos em ano pré-eleitoral e esse valor que vai ser cobrado é um valor bastante significativo. Então fica aí, né, para você essa informação. Se você não foi notificado, ou se você já foi notificado, então cabe a você também recorrer, porque teve muitas pessoas que tiveram seus documentos clonados, burlados, e outra pessoa recebeu no seu lugar, tá certo? Então tá aí essa informação para você aqui a respeito daquelas pessoas que receberam o auxílio de forma indevida, tá certo? Mas, gente, vamos aqui para uma notícia. Quando se fala em criança é um pouco complicado, né? A Polícia Federal deflagra ação em todo o país contra abuso sexual de crianças. Diz assim: a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a ação conjunta com as forças policiais civis de 16 estados, a Operação Nacional a favor da proteção integral. O objetivo é identificar suspeitos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, sobretudo pela internet. A internet é um ambiente um ambiente nocivo. Você pode aprender muitas coisas boas,
mas também você pode aprender muita coisa que não presta. Não é à toa que hoje tem os crimes virtuais, os crimes cibernéticos. Então muitos malfeitores acabam usando dessa ferramenta para cometer crimes, inclusive exploração sexual de crianças, adolescentes e até mesmo cometer abuso, né? Mas tudo começa pela internet. Mas a gente vai ver aqui uma reportagem da Agência Brasil, né? Ela fez essa reportagem, a gente vai ouvir na sequência, a gente vai comentar aqui para você. PF deflagra ação em todo o país contra abuso sexual de crianças. Participam agentes de 15 estados e do Distrito Federal. A Polícia Federal, PF, deflagrou, nesta quarta-feira, 8, em ação conjunta com as polícias civis de 16 estados, a Operação Nacional Proteção Integral II. O objetivo é identificar suspeitos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, sobretudo, pela internet. Em nota, a corporação informou o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país. Até a última atualização, haviam sido registradas 19 prisões em flagrante, 2 apreensões de menores e uma vítima resgatada. Participam da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis dos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. Integração. Dados da corporação indicam que, entre janeiro e setembro deste ano, foram cumpridos mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, essa força-tarefa aí, né, para combater ao abuso, né, sexual contra crianças, né? A gente sabe que criança é sagrado aqui no nosso país. Então esse tipo de crime ele tem acontecido com mais frequência, principalmente no âmbito da internet, na qual muitas crianças têm acesso às redes sociais, têm acesso à internet e que muitas das vezes conhecem abusadores que se disfarçam de crianças, que se disfarçam de outras pessoas para tentar atrair essas vítimas em potencial, que no caso são crianças e adolescentes, porque uma criança ela não tem um discernimento de noção de perigo quando se trata de internet, porque na internet hoje em dia tem muitas ferramentas que podem ser usadas para o bem quanto para o mal. Tem muitas pessoas que usam essas ferramentas para o mal, pessoas que se disfarçam de crianças, tem programas que modificam a voz, que tem a deepfake, entendeu? Então são vários crimes que são usados, ou melhor, que são cometidos contra as crianças na internet. E essa força-tarefa aí, que o governo federal, né, em conjunto com as forças policiais de 16 estados, acabaram deflagrando essa operação, foi um sucesso. Mas a gente sabe que ainda não é o fim desse problema, é um problema que tem crescido cada vez mais. Então é bom que haja fiscalização, é bom que haja mais fiscalização também por parte dos pais, entendeu? Não deixe o seu filho na internet 24 horas do dia, várias horas do dia, porque muitas das vezes a criança está falando com o abusador e a criança não sabe, nem os pais sabem que ela está conversando com o abusador. Então é importante sempre os pais, os responsáveis, dar essa atenção a mais para o filho, porque a gente tem uma má cultura de que se o filho ele está, muitas das vezes, está bagunçando, né, está triste, muitas das vezes o pai vai lá, compra um celular e dá para a criança para ela se distrair. Isso pode ser um perigo muito grande para sua criança, tá certo? Então fique esse alerta aí para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem uma criança e um adolescente na sua casa. Tá bom, gente? Então, pessoal, a gente hoje vai falar sobre um tema muito importante, muito sensível, que é a depressão e a ansiedade. Muitos dizem que a depressão, a ansiedade é o mal do século. Nunca se viu tantas pessoas com depressão como nos dias de hoje.
pessoas que sofrem com ansiedade, com problemas, com transtornos, né? E isso acaba prejudicando não somente a pessoa, mas também a família, porque eu acredito que quem mais sofre é a família. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né, que é bastante delicado. Recentemente aqui em Barras nós tivemos alguns casos, né, de pessoas com depressão, com ansiedade, que infelizmente acabaram perdendo a vida. Na sequência a gente vai comentar, mas nós iremos colocar aqui, tem um áudio, não tem, Marcos André? Tem, né? A gente vai colocar essa reportagem aqui da Rádio Águia Web, tá certo? Então acompanhe aí, gente. Apesar de muitas vezes serem tratados de forma individualizada, os transtornos mentais representam um sinal de alerta para diversos outros problemas de saúde. Depressão, ansiedade e estresse, por exemplo, estão diretamente ligados a uma incidência maior de doenças cardiovasculares, como infarto, AVC e hipertensão. No Brasil, estima-se que mais de 18 milhões de pessoas convivam com transtornos de ansiedade e cerca de 12 milhões com depressão. Por ano, o país registra mais de 380 mil infartos por ano, com aproximadamente 100 mil mortes. Os distúrbios mentais podem, muitas vezes, manifestar-se de forma silenciosa. Por isso, não devem ser ignorados quaisquer tipos de sintomas. Quanto antes o diagnóstico acontecer, mais fácil será encontrar o tratamento mais apropriado. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então fica aí o alerta, ó, depressão não é frescura. Entendeu? A depressão é uma doença, não é somente uma doença psíquica, entendeu? A depressão é uma doença que ela atinge várias outras áreas da vida da pessoa. Uma pessoa que tem depressão, muitas das vezes ela não consegue se socializar com as pessoas que estão ao seu redor. A depressão agora é comprovado cientificamente que a pessoa tem mais probabilidade de ter problemas cardíacos. Entendeu? Então é bom você sempre procurar um médico, procurar um especialista. Eu também acredito muito na ajuda espiritual. Se você tem a sua religião, procure o seu pastor, procure um especialista para que você venha buscar ajuda adequada. Porque esses últimos dias agora nós tivemos um caso de suicídio. Dois. Hoje teve outro, né? Infelizmente, teve um caso bastante delicado, sensível, de uma adolescente de 13 anos. Infelizmente, perdeu a vida por conta da depressão, né? Outro dia foi o seu Barrinha, ali no Galdinal. Então, a depressão é uma doença silenciosa. É uma doença que vai chegando e daqui a pouco, quando você vai se ver, você está aí sofrendo com esse mal do século, tá certo? Então, busque ajuda ajuda médica, busque ajuda profissional, busque ajuda espiritual, porque o que você não pode é ficar com esse problema aí na sua vida, tá certo? Inclusive tem vários canais de apoio. Tem a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Também tem um projeto muito bacana, que eu gosto muito dele, inclusive eu faço parte dele, que é o Projeto Help, que é um projeto voltado exatamente para pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade, de que é possível sim superar a depressão. Entendeu? Então, procure, entendeu? Procure lá no Instagram CVV, procure no Instagram Help FJU, lá tem o bate-papo, você pode conversar com as pessoas, você pode desabafar, porque muitas das vezes a pessoa ela só precisa desabafar um pouco para ela começar a se abrir, tá certo? Então esse assunto ele é bastante importante, porque é um problema que infelizmente já é comum na nossa sociedade. A sociedade infelizmente está doente. As nossas crianças estão doentes, os nossos adolescentes estão doentes, nossos adultos estão doentes, nossos idosos estão doentes. Então, peça ajuda para que
você venha resolver essa situação e ter uma vida feliz. É tudo aquilo que a gente deseja para você. Tá certo, gente? Pessoal, agora a gente vai para um caso aqui da nossa cidade. É um caso bastante delicado também, porque envolve diretamente a vida de um homem, né? Um homem, ele foi encontrado morto na casa da avó, ali na Vila Esperança, aqui na cidade de Barras. Inclusive, nós estivemos lá agora há pouco, né? A polícia militar estava lá, né? Fez os procedimentos cabíveis, né? Falei com o policial, perguntei se seria aguardada a chegada do IML. Ele falou que não, pelas condições que o corpo está, no caso seria mais adequado chamar um médico para constatar o óbito ao invés de chamar o IML, porque infelizmente eu fui lá, vi, o mesmo estava com umas espumas na boca, né? Segundo informações dos vizinhos, o mesmo era dependente químico e provavelmente ele acabou tendo uma overdose. Mas isso são informações não oficiais, porque até agora nós não temos a informação científica por parte do médico, né? Mas tudo indica que sim, tá certo? Nós temos até umas imagens aí, né, Marcos André? Tá colocando aí na tela, né? Pessoal, essa casa aí, essa casinha onde tem algumas pessoas na frente, é a casa onde esse senhor morava, né? Várias pessoas estavam lá, pessoas, vizinhos, familiares, né? Conhecidos. Segundo informação da população, o mesmo morava sozinho na casa, né? A polícia militar ainda está lá, aguardando neste momento o legista, né, para constatar o óbito, né, para que o corpo desse senhor, conhecido como Pituca, ele venha, né, ter o seu destino aí, né, que é sepultamento e consequentemente será velado, né. Mas enfim, gente, infelizmente a gente traz essa notícia, né, hoje em Barras já são 2 vidas que foram perdidas e a gente não gosta muito de noticiar, mas como é de interesse de todos, nós estamos trazendo para você essas informações a respeito da morte desse senhor. A informação, ela não é oficial ainda, porque o legista ainda não foi lá, mas tudo indica que o mesmo teve uma overdose, né? A gente encontrou ele lá em cima da sua cama, uma casa bastante humilde, casinha simples, né? Uma banda, né? Digamos, uma banda de uma casa na qual ele morava sozinho, né? Até o momento nós não sabemos se ele tinha envolvimento com tráfico de drogas, ou se ele era somente dependente, se ele tinha passagem pela polícia, ou se ele tinha algum problema de saúde, né, que viesse a acometer esse incidente que aconteceu com ele, tá certo? Mas fica aí essa notícia para você, pessoal. Inclusive a gente tem uma notícia bastante preocupante, porque o estado do Piauí, outro dia até falei aqui que o estado do Piauí, ele cresceu o número de feminicídios aqui no nosso estado. O que é o feminicídio? É mulheres que perdem a vida pelo fato de serem mulheres, né? E também não somente pelo fato de serem mulheres, mas crimes contra mulheres, né? Na qual as mulheres acabam perdendo a vida. Ontem, um homem na cidade de Madeiro, aqui no norte do estado, perto de Luzilândia, ele matou a sua esposa, né? E horas depois ele acabou se entregando na polícia, né? Eu não sei se tem um vídeo aí, tem, Marcos André, do feminicídio? Não, da mulher ou da mulher? Pronto. Ó, enquanto isso, pessoal, eu vou ler aqui para você a reportagem do GP1, ou melhor, do G1.
Mulher morre esfaqueada e é levada ao hospital por filha de 10 anos e companheiro foi preso, né? Ele se entregou horas depois. Segundo a Polícia Civil, Natalane da Silva foi morta a facadas dentro da residência onde morava, enquanto 3 filhos do casal dormiam. Um homem identificado apenas como Raimundo Lucas foi preso em flagrante nesta terça-feira 7, suspeito de matar a própria companheira Natalane da Silva com golpes de faca em Madeiro, no norte do Piauí. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta dentro da sua casa. Filhos do casal, crianças de 8 e 10 anos e uma ainda de 2 anos, que não era filha de Raimundo, também estava na residência. O portal G1, né, fala que não localizou a defesa do suspeito. O delegado Erivando Mendonça afirmou que o crime aconteceu após uma briga do casal. Segundo ele, eles reataram no último domingo, após meses separados. Durante a madrugada, eles tiveram uma discussão por ciúme e Raimundo deferiu diversas facadas na região abdominal da vítima. Ainda segundo o delegado, Raimundo chegou a se arrepender e levou a vítima para o hospital. Ele chegou com ela nos braços, acompanhado da filha de 10 anos, que tinha acordado e buscado socorro para a mãe. Mas como não achou, eles acabaram indo de carro, disse Erivando Mendonça. Natalane não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito está em Luzilândia e aguarda a audiência de custódia. Pessoal, infelizmente, esse tipo de crime, barbaridade, é bastante comum no nosso país, no nosso estado. É o crime contra a mulher. O sujeito desse aqui já estavam separados há muito tempo, reataram e infelizmente acabou isso. O problema de muitas pessoas, de muitos homens mal intencionados é esse: não aceitam o fim do relacionamento e optam por matar a sua companheira, né, a sua ex-companheira, porque simplesmente não querem que essas pessoas, essas mulheres, não sejam felizes com outras pessoas. Esse é um crime de uma barbárie tão grande que tem se tornado bastante comum aqui no nosso estado. Mas o suspeito, né, o sujeito aqui, ele já está sob custódia e irá responder judicialmente a audiência de custódia, né? Espero logo que a justiça venha a ser feita, né? Porque o sujeito mata 2 crianças, ou melhor, mata a mãe das suas 2 crianças. Tinha outra criança que não era dele, mas é criança, né? Então, infelizmente, esse caso dá uma revolta tão grande, porque parece que a impunidade só tem crescido aqui no nosso Brasil, infelizmente. A gente vai colocar um vídeo para você aí sobre o feminicídio, para você entender melhor o que é o feminicídio, contra quem, como, tá certo? Então acompanhe o vídeo aí. Gente, o feminicídio acontece quando uma mulher é assassinada simplesmente por ser mulher, por conta do seu gênero. E aqui a gente não está falando só do sexo biológico, mas sim das características construídas socialmente. Então, uma pessoa trans pode sim ser vítima de feminicídio. É um crime que acontece dentro de casa, muitas vezes praticado pelo namorado, pelo marido, até o ex dessa mulher. É um crime que dá vários sinais antes de acontecer. Em 2024, quase 4 em cada 10 brasileiras foram vítimas de violência doméstica, que é o sofrimento físico, sexual ou até psicológico da mulher. Na lei está lá escrito que há 2 situações do feminicídio: a violência doméstica e familiar e a discriminação à condição da mulher,
a misoginia. Então, até se uma filha, mulher, matar a mãe, isso é feminicídio porque houve a violência doméstica. O feminicídio é o crime que tem a maior pena do Código Penal, de 20 a 40 anos de prisão, de reclusão que precisa ser cumprida logo de cara em regime fechado. Essa pena pode ser aumentada até a metade em algumas circunstâncias. Se a mulher for mãe de criança ou adolescente, se ela estiver grávida, se o crime foi praticado na presença dos filhos ou até dos pais dela, e ainda se o agressor descumpriu alguma medida protetiva. Recentemente, o feminicídio foi considerado um crime autônomo, então ele não vai ser tratado mais como um homicídio qualificado. Isso vai ajudar a dar mais transparência para as estatísticas. Acesse o G1 para mais informações. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, então tá aí, infelizmente, essa notícia, né? Esse crime, essa barbárie que tem crescido cada vez mais aqui no nosso estado, né? Pessoal, a gente se fala muito agora nesses últimos dias sobre os casos de intoxicação por metanol. O Piauí ele registra o quarto caso, ou melhor, o quarto caso suspeito de metanol. Nós temos até uma matéria, eu vou ler aqui para você, matéria do G1. Intoxicação por metanol, Piauí registra o quarto caso. De acordo com a Secretaria do Estado do Piauí, a de saúde, né, a CESAP, o paciente deu entrada no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA, né, o famoso EDA. O Piauí registrou nesta segunda-feira, nesta quarta-feira, o quarto caso de intoxicação por metanol. O caso foi notificado em Parnaíba, cidade que já soma outros 2 pacientes em investigação. A capital teresina também tem um caso suspeito. Em nota, a Secretaria de Segurança do Piauí, a CESAP, informou que o paciente se trata de um homem que deu entrada na noite de segunda-feira no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA, com sintomas. Ele já teve alta. Os primeiros casos em investigação também foram registrados em Parnaíba. O primeiro paciente é um jovem de 28 anos que ingeriu... Como é o nome desse negócio? Não, metanol não. Que ingeriu gin. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, né? Para o pessoal que bebe, né? É gin, Marcos André? Ou é rum? E deu entrada na unidade nessa sexta-feira 3. O segundo foi ao hospital com dores abdominais e outros sintomas no sábado. Os 2 receberam atendimento médico, evoluíram bem e já receberam alta. A suspeita notificada em Teresina foi informada pelo Ministério da Saúde em balanço divulgado na segunda-feira, no dia 6. O paciente é um homem de 51 anos que passou por sessões de hemodiálise. Em nota, a Fundação Municipal de Saúde afirmou que o paciente deu entrada em um hospital particular no dia 2 de outubro. E ele bebeu um uísque recém-comprado e no dia seguinte teve os primeiros sintomas compatíveis com a intoxicação. De acordo com o presidente da Leopoldina Cipriano, de acordo com a CESAP, os casos registrados na cidade estão em investigação pela Polícia Civil, em conjunto com as autoridades de saúde. Até o dia 6 de outubro, o Brasil registrava 217 notificações por intoxicação por metanol. Após o consumo de bebidas alcoólicas, dessas 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação. Pessoal, é uma loucura o que está acontecendo no nosso país. E também chegou aqui no nosso estado. Já é o quarto caso, né, suspeito.
Então, como eu falei ontem eu enfatizei bastante isso. É momento de atenção, é momento de repensar. Será mesmo que você não consegue segurar alguns fins de semana sem ingerir bebida alcoólica? Porque é algo que você tem que estar alerta, entendeu? Infelizmente, esse crime, né, esses crimes que estão acontecendo contra a saúde pública, quanto a Secretaria de Segurança também, é um crime que infelizmente eu acredito que não vai ser o quarto caso apenas, eu acredito que vai aparecer mais. Infelizmente é assim que acontecem as coisas. Então é importante sempre ter atenção redobrada. Né? Pronto. Então gente, é importante sempre você olhar a origem dessas bebidas que você irá consumir. É importante você também moderar. E, sobretudo, né, por fim das dúvidas, é bom você manter a atenção e não ingerir, né, até passar essa onda aí que tem tirado a vida de muitos brasileiros e também está prejudicando aqui o pessoal do nosso estado. Tá certo, gente? Então fica esse alerta aí para você, fica essa dica, tá bom, gente? Pessoal, tem uma reclamação aqui de uma moradora, né? Uma moradora lá do bairro Pedrinhas, infelizmente. Tem até o vídeo aí, Marcos André. Não sei se já tá aí no ponto, tá? Tem um vídeo aí que a gente vai mostrar. Eu acho que ele não tem nem áudio esse vídeo. Pessoal, essa situação ela já vem acontecendo na nossa cidade há algumas semanas, que se intensificou, que é com relação às queimadas. O problema de muitas pessoas é esse. Às vezes eu acho que a pessoa deve estar pensando, não estou fazendo nada, eu vou tocar fogo ali no mato, só pode. Porque, pessoal, a quantidade de focos de incêndio que estão sendo registrados aqui na nossa cidade, não é possível isso ser somente ação da temperatura, das temperaturas elevadas aqui no nosso estado. Porque aqui nessa denúncia que essa mulher mandou aqui para mim, foi até uma senhora, ela falou que uma pessoa, né, eu acho que não tinha nada de fazer, inventou de tocar fogo, né? A pessoa tentou tocar fogo no lixo e acabou se espalhando, se alastrando ali nas vegetação. Eu sei que as pessoas que estavam ali nas imediações, as casas, as pessoas ficaram totalmente apavoradas, porque o fogo foi muito grande, a fumaça, né? Chegou aquelas pessoas que têm idosos em casa, crianças, pessoas com problemas respiratórios, tá certo? Então é preciso mais atenção, é preciso cautela da população. Ultimamente o jornal que a gente tá fazendo aqui é só pedindo atenção, tá certo, gente? Então atenção redobrada, ainda mais nesse período de seca, tá certo? Tá passando aí, Marcos André, o vídeo? Pronto, o Marcos André vai colocar o vídeo aí. Então, gente, você pode ver que o vídeo, o vídeo ele mostra, né, várias casas aí totalmente tomadas pela fumaça, porque alguém foi lá e fez o favor de tocar fogo na vegetação ali próxima e acabou causando um incêndio, né? Por pouco não aconteceu o pior. Tá certo? Então, gente, mais atenção nesta hora para que você não venha causar problemas ambientais, problemas de saúde e também problemas até mesmo para você. Tá certo? O grupo de apoio voluntário daqui de Barras, o GAV, nesses últimos dias tem trabalhado. Todos os dias ele tem postado, apagando fogo, contendo incêndio, mais incêndios que na maioria das vezes poderia ser evitados. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui. A gente vai até colocar para você também o giro esportivo, mas a gente também queria, pessoal, que você se atentasse a essa questão das queimadas, entendeu? Se atente a essa questão das queimadas. É uma bandeira que de certa forma já estou carregando. Basicamente quase todos os dias eu estou trazendo aqui algo para você relacionado às queimadas, porque é um problema, pessoal, chato. É um problema que tem
causado transtorno nas pessoas, que tem causado transtorno naquelas pessoas que têm problemas respiratórios, ou até mesmo aquelas pessoas que não têm problema nenhum de saúde, mas às vezes está em casa, está querendo descansar um pouco e está lá a fumaça por cima, entendeu? Então requer atenção redobrada da parte da população para que esse problema ele venha a ser resolvido aqui no nosso município, porque todos os dias você pode olhar para o céu e ver uma coluna de fumaça em qualquer direção da cidade. Então a gente pede atenção para você nesse sentido, tá certo, gente? Hoje às 19 horas nós iremos exibir a reprise deste jornal, tá certo? E se você também quer mandar denúncia, reclamação, mande lá no WhatsApp da Rádio Águia Web. Você mande lá a sua reclamação, a sua denúncia, para que a gente venha reivindicar, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui e deixa você com um giro de notícias esportivas para você ficar bem informado a respeito do esporte aqui do nosso país e também do mundo, tá certo? Então que Deus abençoe. Até amanhã, quinta-feira, se Deus quiser. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. Olá, tudo bem? Chegando para você mais um Esporte Agora com a minha apresentação, locutora Patrícia. E em jogo inspirado de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Villarreal no último sábado por 3-1 em duelo válido pela 8ª rodada de La Liga. Vini marcou os 2 primeiros gols do Real, enquanto Mbappé anotou o terceiro. Mikal Tadze descontou para os visitantes. Com a vitória, o clube merengue volta à liderança da tabela com 21 pontos. O Real agora torce contra o Barcelona, segundo colocado com 19, que enfrenta o Sevilha no domingo. O Villarreal fica com 16 pontos na 3ª posição. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Daqui a pouco a gente volta com a melhor programação. Rádio Águia Web. Pousada Maratauã. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Maratauã. Suítes com piscina, conforto, além da melhor localização de Barras. Pousada Maratauã. Estrada Barras a Cabeceiras, ao lado da subestação de energia. Pousada Maratauã. O prazer é seu, a satisfação é nossa. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. E no último domingo, o Cruzeiro empatou com o Lanterna Sport em 1-1 no Mineirão, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Derek Lacerda abriu o placar para o Sport e Gabigol empatou para o Cruzeiro, que teve muitas chances para conquistar a vitória, mas parou na trave e em defesas do goleiro Gabriel. Ao apito final, a torcida vaiou a equipe celeste. O Cruzeiro volta a campo contra o Atlético Mineiro depois da data FIFA pela 28ª rodada do Brasileirão. O Sport também encara o Galo em seu próximo compromisso. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira em jogo atrasado da 14ª rodada. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.